pessoal, sejam bem-vindos ao canal Alimentando a Nossa Fé. Você já se viu paralisado pelo medo? Este será o assunto desse vídeo. Antes de tudo, gostaria de pedir para deixar o seu like, se inscrever no canal e também compartilhar esse vídeo para aqueles que você sentir que a mensagem irá falar ao coração deles. Todas as quintas-feiras tenho deixado aqui vídeos que irão trazer vida, irão trazer fortalecimento, irão trazer um renovo sobre o nosso espírito. Falando sobre o medo. O medo é algo que assola a todos. Porém, existem aqueles que se paralisam mediante ao medo e existem aqueles que encaram o medo. E para que nós possamos avançar, nós temos que encarar o medo, porque o medo, ele vem para tentar nos intimidar. E segundo a Bíblia, o medo é um espírito. E Paulo irá nos dizer em 2 Timóteo 1,7 que Deus ele não nos deu um espírito de medo para que nos escravize, mas Ele nos deu um espírito de fortaleza, de amor e de moderação. Então nós precisamos de vencer esse medo que vem contra nós. A Bíblia irá relatar a história de um rei, o rei chamado Josafá. E esse rei, em um certo momento ali do seu reinado, ele se deparou com uma situação a qual ele se viu com medo. E esse rei, ele tem algumas coisas para nos ensinar, para que nós possamos vencer o medo. Eu gostaria então de te convidar a ler comigo em 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do versículo 1, que diz o seguinte: Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazon Tamar, isto é, em Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Nessa tradução diz que ele estava alarmado, mas em outras traduções vai dizer que ele teve medo. E ao ter medo, a primeira atitude de Josafá foi o quê? Foi proclamar um jejum, foi reconhecer a dependência de Deus. Ele sabia que sozinho, mesmo tendo um exército ali valente, mesmo tendo todo um aparato, ele sabia que ele dependia do Senhor. E ter essa consciência de dependência nos faz recorrer àquele que tem todo o poder e que com ele nós podemos vencer todas as coisas. Lá em Josué 1,9, Deus vai dizer a Josué para ele não ter medo, para ele ser forte e corajoso. Nós só vencemos o medo com coragem. Nós só vencemos o medo não deixando ali com que ele nos intimide. Mas Deus vai continuar dizendo a Josué: porque eu estarei contigo. Saber que Deus está conosco nos faz enfrentar o medo com mais coragem. Igual uma criança, quando ela está com medo de algo, quando ela está com medo de um lugar escuro e você pega na mão dela e fala: eu vou com você. A criança ela já vai com mais confiança. E assim é conosco também. Deus ele pega nas nossas mãos e ele fala: eu estou contigo. E isso deve então nos encorajar, isso deve então nos dar um ânimo e não deixar com que essas coisas nos paralisem. Josafá também irá nos ensinar não somente a dependência, mas também em ouvir a voz de Deus. Continuando, no versículo 15, irá nos dizer o seguinte: ele disse: escutem todos que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim diz o Senhor a vocês: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Olha que maravilhosa essa passagem. Aqui é Deus falando ali para aquele povo, falando para o rei Josafá, para ele não ter medo, para o povo não ficar amedrontado, porque Deus estava com eles. E Deus iria à frente deles. E quando nós então ouvimos a voz de Deus, quando Deus ele fala conosco, vai, nós devemos ir com coragem. Por isso é tão importante ouvir a voz de Deus, porque o medo, ele é um sinal de alerta. E às vezes esse medo, ele vem para nos proteger. E se Deus falar conosco para não ir, para não fazer, nós devemos obedecê-lo. Mas quando ele nos fala, vai, quando ele nos dá todos os sinais para ir, é porque ele já preparou todas as coisas, porque ele vai nos abençoar. E o rei Josafá, então, ele ouviu ao Senhor. E o terceiro e último ponto é se posicionar
perante o medo. No versículo 17 diz assim: vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Olha só, o Senhor fala com ele: se posicione, se coloque de pé, se coloque à frente dessa batalha. Mas essa batalha não é de vocês, essa batalha é minha. E sou eu quem irei lutar por vocês. E o mesmo Deus fala com você nesse momento. Existem guerras que não são suas. Existem guerras que são do Senhor. E é Ele que vai lutar por você. Eu não sei o que você tem enfrentado. Mas o Senhor, Ele conhece, Ele sonda, Ele sabe de todas as coisas que passa em sua vida. E o Senhor, Ele está com você. Assim como Ele estava ali com aquele povo, assim como Ele estava com o rei Josafá. Ele é o mesmo. Ontem, hoje e sempre. Assim como esse povo se posicionou e eles foram e eles venceram essa batalha. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que Deus entregou ali os inimigos nas mãos deles. Eles não precisaram de usar suas armas, mas o Senhor foi quem pelejou por eles. E existem momentos nas nossas vidas que o Senhor será quem pelejará por nós. Eu não sei o que tem te causado medo. Talvez seja ali um novo relacionamento. Você foi tão ferido, tão ferida, que você tem medo de se relacionar de novo. Talvez o seu medo é de poder avançar em sua profissão. Você sente esse impulso, mas você tem medo de falhar. Mas se Deus ele tem colocado esse desejo no seu coração, Ele vai te abençoar, Ele vai te sustentar, Ele vai prover. Talvez o seu medo é de assumir uma liderança. Você não se sente competente. Mas o Senhor, se Ele te chamou, Ele irá te capacitar. Então, seja qual for o seu medo. Eu tenho os meus medos, que eu preciso de lutar, de vencê-los, de encarar. Um dos meus medos era esse, de poder gravar, de poder falar da palavra de Deus. E eu estou aqui, cada dia mais, vencendo este medo. Porque o medo, ele não pode nos paralisar, ele não pode nos vencer quando nós temos um Deus todo-poderoso que está conosco, que segura nas nossas mãos e que nos dá a vitória. Que Deus ele abençoe a sua vida. Espero que essa palavra ela tenha te encorajado a enfrentar todos os seus medos. Um grande beijo e até o próximo vídeo.